Vamos orar então? Teus olhos, ore comigo em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, te damos toda a honra, toda a glória, toda a majestade, todo o louvor. Muito obrigado por estarmos aqui nesta noite, Senhor. Obrigado pela tua misericórdia, obrigado pela tua graça. Obrigado, Pai amado, por todas as manifestações do Senhor a favor das nossas vidas. Nos cobre com o teu sangue, perdoa nossos pecados, tenha misericórdia de nós e nos visita para que verdadeiramente sejamos mudados, que a nossa cultura, Pai, seja mudada, que aquilo que nós temos nos exposto praticamente a nossa vida toda e temos visto que os resultados não são de acordo com a tua palavra, não está nos fazendo bem, e nós continuamos e insistimos nessa mesma cultura, nessa mesma coisa, fazendo, ó Pai amado, exatamente o que nós fizemos a vida toda, e não nos deixamos mudar, não nos deixamos tocar pela Tua palavra. O Senhor tem falado, o Senhor tem nos mostrado, tem nos mostrado no dia a dia que o resultado não está sendo bom, e ainda assim insistimos em fazer as mesmas coisas, mas nos dá sabedoria, nos dá uma inteligência espiritual, uma dependência, uma entrega ao Teu Espírito, para que mudemos a rota, para que saiamos dessas manifestações de mesmice, de dureza de coração, de independência do Senhor, para que verdadeiramente, ó Pai amado, o Senhor possa operar a favor das nossas vidas. O Senhor tem nos dado condições de decidir, e muitas vezes temos decidido errado, mas tenha misericórdia de nós para que decidamos certo e para que entreguemos ao Pai amado as nossas vidas de acordo com aquilo que o Senhor tem esperado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom, boa noite, glória a Deus. Irmãos, Tiago capítulo 4, ele vai falar do versículo 1 até o 17. Ele vai falar justamente esse contraste entre a nossa carne e aquilo que nós podemos ser no espírito. Então ele vai sempre bater nisso, ó, você está andando assim, porque a tua natureza humana é isso, porque a carne te leva para isso, mas você tem condição de ser isso. Você está fazendo isso, mas você pode fazer isso. Se você se sujeitar a Deus, se você realmente se entregar ao Senhor, se você buscar, se você se sujeitar a Deus, resistir ao diabo, ele vai fugir de você. Então, Tiago vai deixando ali uma lista daquilo que é a nossa vida mesmo na carne, e também ele deixa saídas se nós tivermos uma vida no Espírito. Então, Tiago está nos propondo uma mudança de cultura, uma mudança de comportamento, uma mudança de linha de raciocínio, de como nós vamos fazer a nossa vida, como nós vamos funcionar. E nós temos insistido, infelizmente, muitas vezes, em continuar fazendo as mesmas coisas, mesmo vendo que o resultado não tem sido bom. E isso é uma burrice espiritual. Isso é algo que nos leva para um ambiente que você está vendo e eu estou vendo, está dando errado, está dando errado, está dando errado. Mas amanhã, semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, eu faço exatamente as mesmas coisas. Então, nós vamos precisar entender que nesta palavra, Tiago está falando, cara, muda isso, saia disso, rompa com isso, porque existe uma outra atmosfera para você reservada no mundo espiritual. Mas só que se você continuar fazendo as mesmas coisas, continuar fluindo através da sua carne, daquilo que você crê que é o certo, aí não vai acontecer nada. Não porque Deus não está operando, mas porque nós estamos impedindo que seja colocado em prática nas nossas vidas aquilo que Deus operou a nosso favor. Então, se está escrito lá, se sujeita a Deus, resiste ao diabo e ele vai fugir, então tem uma dica tremenda. O que eu tenho que fazer? Me sujeitar a Deus. Como que eu me sujeito a Deus? Renunciando àquele começo dos versículos lá anteriores até os 5, 6, que vai falar justamente da entrega que nós temos à nossa carne, à nossa natureza humana, a essa natureza caída que veio de Adão, que não respeita, que não responde às coisas de Deus, que não se preocupa com isso, que não quer saber disso. E ele está falando no versículo 7, se eu não me engano, sujeite-se a Deus. Ou seja, pega toda essa bagagem sua da vida nesse mundo, sujeite isso a Deus. Aí ele vai te dar autoridade. Para quê? Para você resistir ao diabo. E o que vai acontecer? O diabo vai fugir de você. Hoje nós temos fugido do diabo. E é uma vergonha um crente fugir do diabo. Pastor, mas eu tenho medo do diabo. Você tem medo do diabo
porque você não está se sujeitando a Deus. E por você não se sujeitar a Deus, você não tem como resistir ao diabo para ele fugir de você. E aí ele vem para cima, você tem que fugir e eu tenho que fugir. Mas tem uma outra alternativa disponível no mundo espiritual. Existe outra coisa reservada para mim e para você. Mas essa coisa que está disponível, ela precisa ser tocada através da nossa decisão. E uma coisa é quando nós estamos com a decisão presa. Nós cremos em decisão presa. Um livre-arbítrio entre aspas. Não conseguimos acessar aquilo. Fala, cara, quando eu vejo, eu já fiz. Quando eu vejo, eu já não consegui. Quando eu vejo, eu já... Agora, quando você é ministrado, você já entendeu, rompeu-se aquela cadeia que te prendia para você não tomar decisão, e ainda assim você não quer decidir por aquilo que é favorável à palavra, aí já não é mais um tipo de vontade presa, já é você que não quer mesmo. Eu que não quero mesmo. Nós continuamos dando vazão para a nossa carne. Eu vou fazer isso e acabou. É o que eu quero fazer. Mas quando você vai, muitas vezes, se levantar para fazer aquilo, eu tenho certeza que o Espírito Santo tem falado com você. Não entra nisso, você já sabe a consequência. Não entra nisso, você já sabe o que vai acontecer. E ainda assim nós fazemos o quê? Entramos. E aí o que acontece? A mesma coisa. Não tem surpresa. O mundo que nós entramos, nós já sabemos a resposta. Os seus comportamentos e os meus comportamentos de anos, de décadas, eles trouxeram as mesmas respostas que vão trazer os mesmos tipos de comportamento daqui 1 ano, ou 2, ou décadas de novo. Não, mas agora eu quero fazer a mesma coisa, que eu quero ter o mesmo prazer naquilo, mas com uma colheita diferente. Não tem como. Porque aquela plantação, ela vai dar exatamente aquele tipo de colheita, porque é uma semente, e a semente ela é respeitada, a desobediência, a rebeldia, a independência de Deus, a soberba, a arrogância, essa manifestação de carne, tudo isso ela vai trazer isso. E nós temos que entender que existe um ambiente esperando a sua vida. O que nós vamos entrar na palavra mesmo de hoje, existe um ambiente me esperando e te esperando, que ele é só seu. É um ambiente que ninguém vai poder tocar. Aquilo foi projetado por Deus para aquele momento, para você colocar aquilo para funcionar. E nós temos que entender que esse lugar está te esperando. E você está retardando isso. E além de você retardar isso, você está atrapalhando quem está ao teu redor. Porque quando eu fiquei travado na minha vida, não era só eu, porque eu não sou sozinho no mundo. Eu atrasei a vida da minha esposa e atrasei a vida do meu filho, no mínimo. E mais a vida de algumas ovelhas quando eu parei no meio do caminho. Então você tem que ver que você atrasar é problema meu, entre aspas. Porque existem pessoas que estão ao teu redor que dependem de você caminhar de uma forma para você não atrasar só você. Você vai estar atrasando outras pessoas. Então essas pessoas estão esperando você. Então não adianta o Diego falar assim, não, eu faço o que eu quiser e é problema meu. Não, é problema dele, mas depois vai ter a consequência para Val, Samuel e para Sara. Não adianta, porque ele é o cabeça da casa. Então, se ele não muda o comportamento dele traz um estilhaço para a família inteira. Não tem jeito. Não tem como ele falar, não, eu vou tocar minha vida do jeito que eu quiser, eu não vou mais na igreja, eu vou fazer, eu vou acontecer, e vai ser, não, ele vai estar prejudicando os filhos dele, a mulher dele, a casa dele, assim a minha vida, e você como esposa, você como mãe, você é responsável por aquilo que vai ter um desdobramento, da sua vida para frente tem um desdobramento. Não adianta você falar assim, não, eu faço o que eu quiser e a consequência é só minha. Não tem jeito. Eu fiz o que eu quis muitas vezes, mas a consequência foi para minha esposa, para o meu filho e para mais pessoas. Porque não tem como você represar isso. Você não está sozinho no mundo. Se fosse só você, beleza. Por que as pessoas falam assim? Ah, a pessoa dirige. Não, eu dirijo, eu estou sozinho no meu carro, eu faço o que eu quero. Não, não dá para você fazer isso, porque você está sozinho no seu carro. Mas você não sabe com quem você vai bater, que acidente você vai ter. Agora, se o cara tiver coragem mesmo, então ele vai para um lugar desértico, põe um monte de árvore, um lugar que tiver um monte de coisa, pega o carro dele sozinho, vai correndo lá até dar no meio de uma árvore daquela, um monte de gasolina dentro do carro, explode e se mata. Aí beleza. Mas consegue fazer isso? O que acontece com as pessoas aí que estão correndo, muitas vezes, nas vias públicas? Estão matando inocentes. Estão batendo de frente com um carro com uma pai, filhos, o pai, a mãe, os filhos, tudo ali. Matam uma família inteira.
por causa de um irresponsável, porque tem desdobramento, ele não está sozinho no mundo. E nós achamos que as nossas atitudes não vai ter consequência. Vai ter consequência. Não adianta. Você não está sozinho no mundo em nada. Então a gente vai precisar pensar. E se você entender assim, pastor, então eu vou fazer o seguinte: eu cheguei à conclusão hoje que eu estou preso. A minha vontade está presa. Quando eu penso em fazer o contrário, mesmo o Espírito Santo falando comigo, eu não consigo. Então você tem que me procurar. Então você tem que procurar a pastora Fátima, você tem que procurar nossas vidas, que nós vamos orar para você, para deixar a tua vontade livre. Você vai ter que dar esse primeiro passo, então. Agora, se você já percebe que você não está preso e você não quer, aí você vai ter que decidir, porque isso aí ninguém vai poder fazer mais nada por você, nem Deus. Ah, mas Deus pode tudo? Pode. Só que essa decisão ela é sua, ela é algo pessoal, não tem como Deus decidir. Eu, quando eu embirrava nas minhas coisas, acabou. Quantas vezes que Deus falou comigo? Tinha vezes que eu percebi que a minha vontade estava presa. Esses dias mesmo a gente passou por uma situação, falei para minha esposa, ó, nessa situação aqui específica, eu não faria. Mas hoje eu tenho condição de decidir. Então eu vou fazer para quebrar de uma vez por todas essa cultura. E eu fui e fiz um negócio contrário ao que eu faria. Porque aí eu tenho condição de decidir. Então eu decido para quebrar uma cultura, para sair de um ambiente. Então nós temos que entender que essa decisão ela está na sua mão e na minha mão. E Deus está esperando com que você se posicione. Seja sincero, sincera. Pastor, eu não consigo fazer isso que você está falando. Eu estou totalmente preso, estou totalmente preso. Então vamos orar, vamos rastrear isso aí, até nós acharmos o ponto da prisão para você ficar livre, para depois você poder decidir e decidir certo. Agora, se você já está livre, decida certo. Não entre pelo mesmo caminho, porque você vai obter a mesma resposta. E tem pessoas sofrendo ao teu lado. Tem pessoas gemendo de dor ao teu lado. Então, o teu prazer tem tido consequência para você e para tua casa, para tua empresa, para tua família, para tua igreja, porque nós somos um corpo, aí todo mundo sente, todo mundo sofre. Quando estoura uma bomba no meio evangélico, é como tem algumas bombas estourando, é só esses ministérios que estão sofrendo? Não, porque nós somos crentes. E aí o que acontece? Olha para Alexandre e fala assim: é a sua igreja lá, Alexandre, o cara fez tal coisa. Ele nem sabe de onde que é o cara, mas ele já tem uma marca de crente e sai para tudo. É, os seus irmãos lá, hein? Porque agora são irmãos, agora você é crente, porque quando a bomba estoura, eles vão atrás de você. Porque é o corpo. Então, quando alguém está com problema, quando alguém está doente, o corpo inteiro sente aquilo. Então, você e eu, nós vamos precisar decidir como nós vamos fazer, o que você quer de verdade. Porque a forma que você está tocando a tua vida não está dando certo. A forma que eu estou tocando a minha vida, às vezes, em algumas áreas, não está dando certo. Então, nós vamos ter que decidir como eu vou fazer para a minha vida dar certo. Como eu vou fazer para sair desse ambiente. Como eu vou fazer para romper com essas estruturas. Como eu vou fazer para romper com essa linha de raciocínio que já está estabelecida, mas que está errada. E ontem nós fomos lá na igreja, lá com o Mateus, na Bola de Neve, e hoje também aqui nós tivemos um tempo com louvor, e tem uma música que Deus falou bastante comigo uma vez, aqui na igreja da outra vez, que ela canta só quero ver você. E eu estava lá no fundo, naquele dia do louvor, e tem uma parte desse louvor que fala assim: o que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? Então, dentro desse ambiente, eu falei: Senhor, o que os anjos veem? A tua glória, tua majestade, tua grandeza, tua formosura. Mas o que mais que os anjos veem que os fazem se prostrar? E o Senhor falou comigo: eles veem os anjos que caíram. E no que eles se tornaram. E eles percebem que a escolha deles foi acertada. Então, eu escolhi estar na presença de Deus e ouvir no que se transformou aqueles que se rebelaram contra Deus. Então, eles ficam dando glória direto, porque eles falam: eu fiz a opção certa. Então, o que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? Eles veem aqueles que tinham a mesma condição deles e que se tornaram em demônios, e que estão caídos e que não tem mais jeito de resgate. E o que isso tem com a nossa vida? Se você pensar alguns minutinhos, você vai ver pessoas que têm desistido da caminhada cristã.
e no que essas pessoas têm voltado. E no que essas pessoas têm se transformado, porque é a mesma manifestação. Então, para nós, é um incentivo estarmos aqui. É para nós temos que entender que nós estamos escolhendo a boa parte, mas nós temos que usufruir disso. Porque tem um monte de gente que parou na caminhada, parou na jornada, desistiu de Jesus, e você sabe o que está acontecendo. Voltaram, como diz a palavra, o cão voltando para o seu vômito. Voltaram para aquelas práticas. Existem ambientes que às vezes você olha e fala, meu Deus, por quê? A pessoa ela estava, aí a pessoa fala assim, mas era crente forte, fervoroso, buscava, orava, mas hoje está numa situação, por quê? Porque parou. Mas essas pessoas, elas têm que ser um alvo da nossa oração para que elas retornem e também um incentivo para nós e uma lição, não saia, porque olha o que vai acontecer. Então o Senhor quer nos mostrar algumas coisas, nós precisamos ter inteligência espiritual, sabedoria, aplicarmos aquilo que Deus está nos falando, porque nós precisamos sair dessa inércia. Estamos muito indiferentes ao que está acontecendo. Parece que nós olhamos, dá para tocar mais um pouco. Irmão, não dá, a coisa está complicada. Você vai ter que pôr o pé na estrada, eu vou ter que pôr o pé na estrada, nós vamos ter que nos posicionar com mais firmeza diante da palavra, porque as coisas estão ficando cada dia mais complicadas. E o Senhor está esperando esse tipo de posicionamento das nossas vidas. Amém? Se você puder abrir aí, primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 11. Glória a Deus. Vai falar assim: perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Amém? Ontem a gente foi lá na Bola de Neve, meu filho pregou lá, e sempre que eu vou lá, sai uns estilhaços bons. Aí o Senhor nos dá uma palavra, nos dá uma revelação, um entendimento. Então é sempre bom você estar num lugar bom, porque vem sempre uns estilhaços bons, uma comida boa, que você depois consegue comer mais. E ele pregou algumas coisas a respeito dessa palavra, mas o Senhor começou a falar uma coisa comigo, um pouquinho diferente, em cima dessa passagem. Então nós precisamos entender que tinha um contexto onde Deus mandara um profeta e ungir um rei. Só que ele não falou para o profeta, o rei é tal pessoa. Ele fala, vai a uma casa e você vai ungir um filho de Jessé a rei. Só que ele tinha um monte de filho. E aí ele chega lá, ele sacrifica, ele santifica essas pessoas, e aí depois ele começa a olhar para procurar em quem ele iria derramar aquele chifre de azeite. Em quem estaria, quem seria o escolhido de Deus para receber aquela unção de rei. E ele então ele tem um padrão já estabelecido dentro dele, porque o outro rei que ele ungiu, ele era o mais alto. Saul ele destacava, ele era mais alto que os outros. Então ele pensou assim, com certeza o rei é esse aqui. E ele olha para o filho mais alto e ele vai para ungir, Deus fala assim, não é esse. Não é esse. Então você vai ter que entender, eu vou ter que entender que padrões de comportamentos, mesmo que Deus já operou de um jeito, de uma forma, numa época da sua vida, pode ser que agora não seja nada disso. E você está insistindo nisso e falando, eu sei como Deus age, eu sei como Deus trabalha, eu sei o que vai acontecer, eu sei onde eu tenho que derramar unção. Deus falou, você não sabe nada. Você não sabe nada. Aquela vez, naquela época, era o mais alto. Essa época passou. Essa atmosfera acabou. Agora é uma nova atmosfera, é uma nova visão, é um novo tempo, é uma nova pessoa. E eu não vou ser tão óbvio assim. Então Deus está nos convidando a ter uma dependência mais profunda daquilo que Ele tem falado. Era um profeta. Mas o Senhor não quis revelar para ele quem era. E ele fica, então é esse. Deus falou, não é. Aí vai no outro, não é. Vai no outro, não é. No outro, até que acabam seus filhos.
Aí ele pega e vira e pergunta para Jessé, para assim, acabaram-se os seus filhos? Tem mais filho? Ele fala, tem um lá no campo apacentando as ovelhas. Assim, manda buscar e nós não assentaremos antes que ele chegue. Então isso ontem me chamou muita atenção, quando o Mateus deu esse texto, porque eu pensei o quê? Qual é o entendimento que eu tive? Existe um lugar específico te esperando. E aquele lugar é só para você. Mas Davi ainda não era nada. Davi não estava na casa. Davi estava no meio, lá no pasto, com as ovelhas. Ele nem imaginava o que estava acontecendo. Estava um mover na casa dele tremendo, pessoas orando, procurando um rei, com um chifre de azeite, e ele está lá no canto dele. Como você está no seu canto hoje, e eu estou no meu canto hoje, achando que não está acontecendo muita coisa. E estamos olhando e falando assim, vai acontecer dali, vai vir de lá, é daquele jeito. E você já tem um monte de coisa formatada na sua mente e você acha que é dali que vai acontecer alguma coisa. Eu estou falando, para de pensar dessa forma. Eu estou esperando você. Nesse ambiente que você está, Deus está esperando o seu posicionamento, sabe por quê? Porque esse chifre de azeite é teu, essa marca de reinado é tua. E embora Davi, naquele momento, ainda não fosse nada, fosse só um pastor de ovelhas que estava lá no meio do mato, lá no pasto, com aquelas ovelhas, ele já era diante dos céus e diante de Deus, aquele azeite já havia sido derramado, ele já era rei e aquele lugar na mesa tinha que ser ocupado por ele. Então, antes que o meu rei chegue, ninguém se assenta nessa mesa. Por isso que o profeta falou: ninguém vai se assentar, ninguém vai fazer parte disso, ninguém vai se mexer se realmente Davi não vier. Então é dessa forma que Deus está esperando que nós pensemos e que nós coloquemos as coisas para funcionar. Na verdade, Deus está esperando que você e eu tenhamos um posicionamento de olharmos para essa situação e tirarmos os olhos de tudo que é visível, de tudo que é palpável, de tudo que é lógico, de tudo que é óbvio. E, ao mesmo tempo, olhar para você como, assim, um totalmente possível. Irmão, você tem que imaginar que você é totalmente possível. Você é uma pessoa que está no projeto e no plano do Senhor. Você não é qualquer coisa. Você é alguém totalmente possível para desenvolver isso que Deus está falando que vai fazer. É você. Mas aí você está procurando uma coisa em outra pessoa, em outro lugar, outra coisa, está falando, eu estou falando com você. Ninguém vai se assentar nessa mesa enquanto aquele que eu já ungi, aquele que tem a minha marca, aquele que está na minha presença já, que os homens não estão vendo, que o pai não está vendo, que os irmãos não estão vendo, que o profeta não está vendo, eu te vi. Eu te vi. Quem te conhece sou eu. Quem já colocou a marca fui eu. Quem te escolheu fui eu. O que o homem fala não me importa. O que o homem vê não me importa. O que você pensa não me importa. O que você acha também não me importa, porque eu te escolhi. Acabou. Então ninguém se assenta a essa mesa enquanto ele não vier. Porque o profeta sabia que aquele lugar estava reservado e precisava esperar chegar aquela presença. As coisas de Deus são feitas com ordem e decência. Assim, vai ficar todo mundo em pé, esperando, buscar, ninguém se mexe. Você tem que entender que está tudo paralisado, porque você está fora da posição. Você tem que entender que está tudo parado ao teu redor, porque falta você se posicionar, porque essa marca é tua. Esse ambiente é teu. Esse reinado está reservado para você. Acabou. E você está falando, eu vou orar para o meu marido fazer, eu vou orar para minha esposa fazer, eu vou orar para o meu pastor fazer, eu vou orar, é você que vai ter que fazer isso. Ninguém vai se assentar essa mesa se você não se posicionar. Essa mesa está esperando você. Esse lugar está esperando a tua vida. Já tem uma marca de Deus aí, não adianta. Você pode correr para onde você quiser. Pode correr. Você pode correr, sapatear, gritar, falar que não quer, que não gosta, que é feio, que é bonito. Você pode achar, virar de ponta cabeça do avesso. É você. Tinha um bonito, tinha um formoso, tinha um alto, estava todo mundo tomando banho, estava todo mundo limpo, estava todo mundo em casa, todo mundo cheiroso, perfumado, e Jessé passando o cílio, passa esse, vamos achar, tem que estar aqui. Falou, cara, é o que está lá,
sujo, cheirando ovelha, suado, despenteado, é ele. A marca do céu está lá. E enquanto ele não vier, ninguém come, ninguém se assenta, ninguém se mexe, porque já tem uma marca do céu lá. Acabou. Então não adianta. Enquanto você não se posicionar, não vai acontecer absolutamente nada. Vai ficar um chifre de azeite cheio, vai ficar um profeta em pé, e as pessoas que estão ao teu redor esperando a tua presença até você chegar, porque é você que vai reinar naquele lugar. Não adianta. Pastor, pelo amor de Deus, me deixa quietinho lá no meio daquelas ovelhas, eu entendo o que elas falam, elas gostam de mim, as pessoas me perseguem, as pessoas não me entendem. Quando eu converso com humanos, parece que eu estou falando em outra língua, mas quando eu converso com a ovelha ouve o que eu falo, ela me entende, e ela fala, eu também ouço, eu também entendo. Quando vem um leão, eu mato, quando vem um urso, eu mato, lá eu estou animado. Mas para conversar com gente, para ouvir gente, eu não aguento, porque as pessoas não me entendem, as pessoas falam um monte de besteira, as pessoas me desprezam, as pessoas não me querem, as pessoas querem me matar, as pessoas querem me perseguir, e eu só quero cuidar de ovelhas. Você vai ter que enfrentar as pessoas que vão te perseguir para te matar até você romper essa estrutura. Davi teve que vir para casa, Davi teve que receber aquela unção, não estava sabendo de nada, a marca estava sobre ele, estava esperando ele para sentar naquela mesa, depois ele teve que expulsar o demônio daquele rei, ele teve que limpar aquele reino, ele teve que limpar aquele trono, ele teve que se desviar de flecha, de setas lá que foram lançadas por Saul, ele teve que se esconder, ele teve que passar por um monte de coisa, até ele ir reinar. Não adianta você fugir, vão te perseguir? Vão querer te matar? Vão falar um monte de besteira para você? Vão falar que você não presta, que você quer aparecer, que você vai escutar um monte de coisa? Vai, um monte. Vão ter raiva de você? Vão. Inveja? Vão. Desprezo? Vão. Tudo que você pensar vai acontecer. Talvez até pior do que você está pensando. Mas não tem outra saída para você. Porque tem um lugar te esperando. E esse lugar não são pessoas que estão te esperando. É Deus que está te esperando. Porque a voz de um profeta foi liberada. Ninguém vai tocar em nada aqui enquanto esse menino não chegar. E acabou. Então você imagina Deus bem calmo, bem tranquilo, sentado no trono, com o braço cruzado, assim, ó, esperando você e me esperando. E ele não está com pressa. Ele não está preocupado, porque o céu não está abalado, ele não está desesperado, Deus não está ansioso, só que ele está querendo muito que você se posicione logo. Porque quanto mais rápido você se posicionar, mais rápido virá a tua resposta, mais rápido virá a unção, e você terá a condição de vencer os demônios que estão te perseguindo hoje e que o azeite não foi derramado na tua cabeça. Esse azeite é para proteção, não é para exposição. E às vezes você está correndo do azeite e fala assim, eu não vou para lugar nenhum, porque isso vai me expor e vão querer me matar, vão ter inveja, já estão querendo te matar, já tem inveja de você, já te perseguem, já falam da tua vida, já te desprezam, você já é um zero à esquerda sem a unção, recebe a unção, porque isso vai mudar o teu patamar, isso vai mudar o teu ambiente espiritual, isso vai te trazer autoridade, vai receber essa unção logo, a mesa está te esperando. O chifre de azeite é seu. Sofrendo você já está, irmão. Num ambiente de dor você já está. Só que se você for ler aqui, está falando que depois dessa manifestação, a vida de Davi pegou um outro rumo, uma outra proporção. Ele se tornou uma outra pessoa no mundo espiritual. Então você vai ter muito mais força, você vai ter muito mais visão, muito mais autoridade, você vai conseguir fazer outra coisa. Ah, mas o que é essa unção, então? Eu vou ir na frente, o pastor vai derramar um chifre de azeite na minha cabeça? Por enquanto, não. Vai chegar esse dia. Mas nós não vamos fazer agora. Só que para você receber esse chifre de azeite na sua cabeça, você vai ter que aceitar ele. Você está rejeitando o chifre de azeite, por isso que ele não vem. Você está rejeitando a unção, você está contendendo com Deus, contendendo com Deus, contendendo com Deus, recalcitra contra o aguilhão, briga com Deus, luta com Deus, não quero, não vou, não posso, não é para mim, não dá, é muito peso, é muita coisa, lá, e você está contendendo, e você está sofrendo à toa. Você está passando por esse tipo de coisa à toa, porque você não precisa passar por isso. Porque Deus está te esperando num lugar específico para derramar sobre a sua vida uma autoridade específica para você romper algo específico. Esse reinado é teu.
Essa marca do céu, ela tem um carimbo que cabe exatamente em você. E o profeta ficou, será que é aquilo? Ficou um profeta e ficou um pai procurando. Figura de autoridade. Mas o Mateus falou ontem, os dois têm discernimento. Porque se tivessem discernimento, o profeta chegava e ia olhar, ou o pai chegava e olhar, fala assim, aqui não tem rei nenhum, vai buscar Davi. Mas de repente você está com uma autoridade, mas que você não tem discernimento. Porque era um profeta, não era qualquer coisa. E era um pai, também não era qualquer coisa. Um pai que não conhecia, que não sabia que tinha um rei em casa, que é o que o Mateus pregou ontem. Tem um rei na sua casa, e você nem sabe. Tem uma marca de reinado sobre você, e você não está percebendo. E essa marca, ela precisa ser colocada em atividade rápido, porque está te matando. Esse conhecimento, essa estrutura que Deus tem reservada para você e que você não dá vazão para isso, é para te trazer vida, mas está te matando porque você não se expõe, você não obedece, você não quer, você resiste, você não toma isso como seu e a mesa está lá. E imagina, eu não sei a quantos quilômetros, a quanto tempo Davi estava lá, mas ficou lá, estava dele, mas teve que ficar todo mundo lá esperando. E ali já se formou um ambiente. Você vai se posicionar hoje, já tem um ambiente formado. Porque você imagina nesse tempo, eu não sei quem foi buscar Davi, mas a raiva que já começou a dar no coração dos outros, a inveja, ou a conversa, fala assim, será que é ele? Não é possível. Não, não sou eu? O profeta está enganado. Pai, não sou eu? Samuel, não sou eu. Você tem certeza? Você orou? Não é você. Mas Davi, o fedidinho, que fica lá no meio das ovelhas, o ruivo, e o outro irmão a mesma coisa. Então, um ambiente de contenda, de confusão, de fofoca, de perseguição, já está formado, irmão. Mas o que você precisa é vir logo para você receber o chifre de azeite na sua cabeça. Porque Deus quer te selar com isso. Deus está falando, não adianta que eu não vou derramar em outro lugar. Ainda que o profeta queira, ainda que o pai passe, ainda que tudo, Deus, ele tem aquilo para fazer e está determinado. O que Deus determinou, está determinado. E ele não vai mudar de ideia. Pastor, eu estou orando para ele mudar de ideia. Ele não vai mudar de ideia a teu respeito. Pode parar de orar. Essa oração não vai funcionar. Pastor, eu estou fazendo um jejum. Eu vou ler 3 capítulos da Bíblia todo dia. E um jejum. E orar meia hora por dia, de joelho. Até Deus mudar de ideia. Vai perder seu tempo, vai machucar seu joelho, vai passar fome e não vai acontecer nada. Porque Deus não vai mudar de ideia. Pode parar. Como autoridade espiritual na tua vida, eu posso falar, pode parar. Quebra essa campanha, você está abençoado, não vai ter consequência nenhuma, porque essa campanha é da sua carne. Pensa numa campanha para você parar agora. Você está orando isso? Desora. Sai desse ambiente. Essa oração não vai funcionar. Ele não vai mudar de ideia? Não vai mudar de ideia. O negócio é para mim, o negócio é para você. Dá para levantar o outro? Não dá. Tem outro jeito? Não tem. Tem outra saída? Também não. Mas eu não quero, problema seu. Não foi eu que te escolhi. Não foi eu que te escolhi. Hoje eu estou sendo só um Samuel, só um profeta para falar assim, ó, Deus está te esperando. A mesa está te esperando. Eu sou só o profeta. Agora não adianta falar assim para mim, pastor, eu não quero. Problema seu, eu não te escolhi. Quem te chamou foi Deus. Não era nada com Samuel. Não foi Samuel que falou assim, porque se Samuel, se fosse para ele teria escolhido o alto, o bonitão lá. Falei, esse aqui, vem aqui, meu filho. Derramar o azeite, agora você é o novo rei de Israel. Dá um abraço aqui. Nada disso. Deus falou, não é esse. Eu não vejo como você vê. Então, quem escolheu foi Deus. Então, não adianta você reclamar com homens, reclamar com instituição, reclamar com igreja, reclamar com isso e tentar tirar satisfação com o profeta, com o pai, porque o senhor não foi. Eu não tenho nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Eu só vou ser a pessoa que vai anunciar, ó, você está parado e você precisa se posicionar porque foram te buscar, porque estão te esperando. A mesa está lá. Anda logo. Só isso. A minha parte e a parte da minha esposa no ministério é só dar voz àquilo que Deus está falando. Agora, se você quer obedecer ou não, também não é problema nosso, no sentido de eu não posso te obrigar a isso.
E se você pensar que eu vou mudar de ideia, eu posso até mudar, mas Deus não vai mudar. Porque o profeta, ele falou, é aquele. Para o profeta estava tudo bem. Ele queria acabar o trabalho logo, ir embora para casa, ficar em paz, porque ele estava até meio com medo de estar naquele ambiente. Ele já foi com medo e ele não estava muito confortável ali, não. Ele já queria pegar o primeiro logo, já derramava aquele azeite e, ó, tchau, obrigado, deu tudo certo. Ele falou, cara, vai demorar mais um pouco, fica quieto aí. Vai passar todo mundo, depois mandar buscar lá, depois que vai ser o negócio, então fica de boa. Então eu quero te falar que não tem jeito de mudar isso. Isso é algo que já foi liberado pelo céu. Não tem mais como. Porque você mesmo gerou isso. Tem mais essa ainda. Foi você que gerou isso. Não foi Deus que inventou isso. Davi gerou isso. Quem se tornou um homem segundo o coração de Deus foi Davi. Quando Davi estava olhando as ovelhas e vem um leão, ao invés dele correr, ele vai e mata, Deus olha e fala assim: esse cara tem a minha natureza. Ele morre pelas ovelhas. Aí depois vem um urso, ao invés de correr, ele vai e mata, ele fala assim: esse menino tem um coração segundo o meu, ele morre pelas ovelhas. Depois ele vai, então ele tem as suas atitudes chamaram a atenção de Deus. E agora você está correndo daquilo que você gerou em oração, em plantação, em atitude, em entrega, em quebrantamento, em dependência. Agora ficou muito grande o seu chamado, ficou muito grande o negócio para você. Se avolumou muito, você está querendo correr. Não tem como correr, é você e acabou. E você gerou isso. Você orou isso, você plantou isso, você chorou por isso, você pediu isso, você fez tudo isso. Só que agora você está assustada, está assustado, achando que é muita coisa para você. Pode até ser, mas eu quero te falar também que quem vai te capacitar, quem vai te guardar, quem vai te livrar, quem vai fazer tudo acontecer é Deus. Não pense que você vai estar por sua conta e risco. Por isso você precisa se submeter para ter a marca de Deus colocada em você. Ela está aí, ó, no mundo espiritual, esperando você se posicionar. Então, em nome de Jesus, deixa Deus te pegar. Amém? E que a pastora vai pregar também. Se for só eu pregar, o tema da mensagem ia ser esse. Deixa Deus te pegar. Vai ser a melhor coisa que você vai fazer. Pastor, eu estou correndo. Vai gastar energia à toa. Deixa Deus te pegar. Amém? Em nome de Jesus, pastora Fátima vai estar encerrando, fazendo a ceia. Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Shalom, shalom. Deus abençoe. Povo do Senhor. Graças a Deus. Ele é bom. Amém. Abre a tua Bíblia no livro de Amós, capítulo 4. Vamos vencer a intimidação. Vamos vencer o medo do chamado. Vamos vencer aquilo que às vezes o adversário queira fazer, não é? Contra as nossas vidas. Abra aí, livro de Amós, aliás, capítulo 3. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Vamos lá. Tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus profetas. Fugiu o leão. Quem não temerá? Falou o Senhor. Quem não profetizará? Então, eu creio, amados, que o Senhor está falando conosco a respeito da soberania dele em fazer determinadas coisas. E nós precisamos entender que o Senhor está falando conosco. O Senhor está nos chamando a um posicionamento. O Senhor está nos chamando para fazer uma escolha. Agora, essa escolha vai depender do nosso envolvimento com Deus, do nosso compromisso com Deus em fazer a vontade dele ou ficar na nossa própria vontade. Então, o que é que nós vamos querer hoje? O que é que nós vamos querer fazer diante de Deus? E aqui tem outra palavra também que eu anotei. Então, está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Então, temerão o Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo inimigo como corrente de águas, o Espírito do Senhor
arvorará contra ele a sua bandeira. Sabe o que Deus está falando? Nesse meio em que nós estamos vivendo, nessa situação onde Davi foi chamado para receber o trono e o governo, Deus está falando para você e para mim, olha, eu estou te avisando, você é meu profeta, eu não faço nada sem avisar os meus profetas, e eu estou te avisando, e eu estou te falando mais ainda hoje, eu estou falando que se o inimigo se levantar contra você como correntes de águas, eu, o Senhor, vou arvorar pelo meu espírito a bandeira. Sabe quem é a bandeira? É o Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos começar a crer naquilo que Deus fala a nosso respeito. O nosso povo, de uma maneira geral, o Senhor falou muito comigo ontem, lá no culto onde assistimos ali com o Mateus, a respeito de um espírito de intimidação que tem saído contra o povo de Deus. Parece que o povo de Deus está acuado. O povo de Deus parece que não conhece o poder do Senhor, o seu Deus. O povo de Deus parece que está disperso naquilo que o Senhor Deus está fazendo e falando. Parece que o céu está em pânico, como a terra está passando por convulsão. Deus não está em pânico. Deus continua operando os seus prodígios, as suas maravilhas, os seus sinais. E ele está procurando um povo que se levante para fazer a vontade dele. Sabe a palavra que Deus me deu ontem? Eu já falei isso no Oséias de hoje à tarde. A palavra que Deus me deu ontem, naquele lugar foi: trabalhe com o meu povo, para que eu possa rugir através do meu povo. Então, você está disposto a ser uma caixa de som na presença de Deus, onde a voz do Senhor passe? Ou você e eu estamos tão ocupados com a nossa própria vida que não permitimos que a caixa, ser a caixa de som do Senhor nessa terra? Deus está falando, eu preciso de alguém que se levante para que eu ruja através dele, porque tem muita gente para eu levantar, para eu arrebatar nesse tempo do fim. Quem estará disposto? Quem vai fazer isso a meu favor? Quem se juntará comigo na guerra? O Salmo fala isso, o salmista fala isso. Quem se juntará com o Senhor na guerra? Sabe por que não conseguimos nos ajuntar com o Senhor na guerra? Porque estamos muito preocupados com a nossa própria vida. Estamos preocupados com a nossa reputação, estamos preocupados como que vão ganhar dinheiro, estamos preocupados como que nós vamos nos mover na terra, onde as pessoas aceitem a nossa vida como um crente meia boca, um crente mais ou menos. Um crente que ainda dá para continuar nas coisas do mundo. Um crente que ainda dá para viver sem um posicionamento. Mas o Senhor está falando, está chegando a hora de eu fazer diferença entre o ímpio e o justo. Está chegando a hora de eu fazer diferença entre o santo e o profano. O que você vai querer? Então o Senhor está falando, olha, rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? O Senhor está falando comigo e com você. Quando nós vamos começar a odiar a iniquidade? Quando nós vamos começar a manifestar aquilo que o Senhor tem falado? Olha, eu amo a justiça. Quando você vai começar a odiar a iniquidade que está dentro de você e que está ao teu redor? Quando vamos começar isso? Quando vamos dar voz àquilo que o Senhor está falando? Olha, eu quero tocar a trombeta através de você. Agora, se nós não nos posicionarmos, amados, nós não conseguiremos nada. E sabe por que não posicionamos também? Porque somos incrédulos. Somos incrédulos. Estava fazendo louvor, de repente, parece que a atmosfera do céu saiu deste lugar. Parece que a atmosfera de Deus saiu desse lugar. Eu falei, Senhor, o que aconteceu? O Senhor falou, incredulidade. Incredulidade. Nós chegamos à casa de Deus sem nenhuma expectativa. Amados, nós viemos à casa de Deus fazer o que exatamente? Será que nós viemos prestar culto ao Senhor? Como veio seu coração para a casa de Deus? Como veio o meu coração para a casa de Deus? Qual é a expectativa com a qual nós adentramos as portas, ou da internet ou as portas da igreja física? Qual é a expectativa que você coloca no teu coração? Deus vai operar ou nós achamos que Deus não está nem aí com a gente? Qual é a fé que nós apresentamos diante do Senhor? Qual é a palavra que vem no nosso coração? Meu Deus é grande e Ele vai operar o sobrenatural hoje. Quando vamos começar a reconhecer que Deus é sobrenatural? Quando vamos começar a reconhecer que os céus, se estiverem fechados sobre a nossa cabeça, tem possibilidade de verdadeiramente o céu romper sobre a nossa cabeça? Sabe, amados, Jesus deu testemunho que na cidade dele ele não conseguiu fazer muitos milagres. Sabe por quê? Por causa da incredulidade. Agora nós vamos ter que decidir, ou eu vou gerar um ambiente de fé diante do Senhor, o nosso Deus, ou eu vou permitir que a incredulidade me arraste para uma vida de mesmice até o final dela. Você quer viver uma novidade de Deus ou quer viver a sua vida na mesmice?
Nós queremos viver um ciclo de repetição, dia após dia, ano após ano, mês após mês, semana após semana, da mesma maneira? Ou nós vamos querer viver o novo de Deus, através de um romper? Deus me trouxe aqui hoje para falar essas coisas. Eu falei, Senhor, eu acho que a palavra não vai bater, eu estou assim meio... não estou conseguindo juntar as duas palavras. Aí meu esposo foi mudando, foi colocando, ele começou com o Tiago, aí foi colocando as coisas, aí eu entendi que há uma manifestação de incredulidade no nosso meio, por conta de não conhecermos o poder de nosso Deus. Por conta de não entendermos que o ambiente de incredulidade precisa ser rompido na nossa vida. Porque achamos que Deus vai nos deixar do meio do caminho. Porque não conhecemos a Deus na profundidade que precisamos. Porque achamos que Deus é irresponsável. Nosso maior problema, eu falei hoje à tarde, é que nós cremos apenas para essa terra, não cremos para a eternidade. Então, a nossa vida nessa terra ela é muito preciosa. Então, é o meu sapato novo, é o meu carro novo, é a minha casa nova, ou seja, qualquer outra coisa que esteja na sua vida. Às vezes não é meu carro novo, minha casa nova, mas às vezes, sabe qual que é? O meu problema não é porque eu fui rejeitado. Sabe o que é meu problema? É porque eu não sei falar. Sabe o que é meu problema? Como Moisés, nós estamos lá diante da glória de Deus e estamos dando desculpas. E o Senhor está falando, até quando você vai ficar na sua desculpa? O Senhor está falando conosco hoje, olha, eu quero tocar a trombeta na tua cidade. Quem vai se candidatar? Eu quero rugir como um leão na tua cidade, dentro de você. Quem vai se candidatar hoje? Quem vai querer isso? Só que eu vou quebrar tudo. Eu vou quebrar tudo. Você vai querer? Você vai ter a ousadia de deixar eu tocar nos lugares onde são as tuas preciosidades? Então, quem quiser isso, se posicione, amados, em nome de Jesus. Se posicione. É claro que Davi não sabia tudo quanto ele ia passar, mas ele estava lá no pasto, com o coração fiel ao Senhor. Você hoje está aqui com o coração fiel ao Senhor? Então, eu quero te dizer, o Senhor está procurando quem possa ser a caixa de som para ele nessa geração. Aqueles que querem ser a caixa de som do Senhor, se posicione e venha à frente. Agora, se você não está convencido que você quer ser caixa de som do Senhor, não venha. Não venha. Mas aqueles que querem ser caixa de som do Senhor, se posicione. Aí na sua casa também. Quer ser um alto-falante de Deus na terra? Quer permitir que o leão de Deus, o que está aqui neste lugar, ruja através de você? Se posicione aí na sua casa. Fique em pé, chacoalhe a cadeira, faz alguma coisa. Se balance aí o Senhor. Fala, eu quero. Amém. Em nome de Jesus, vem à frente. Em nome de Jesus. Quem quer que Deus toque em lugares impossíveis de ser tocado. Nós só temos um valente aqui hoje. Só temos uma valente aqui hoje, não tem mais ninguém valente nessa terra. Andare mandou que cala, ode cala, checala, mandou que cala. As águas vão subir. As águas vão subir. Andare bato como naria lá checai. As águas do Senhor vão subir. Ala tu colomondo recala, chiqueneia. Tem água neste lugar. Andare nerecaia, chiquene bachuca, andai. Tem água neste lugar e ela vai subir. Aqueles que vieram em nome de Jesus vão tomar a Santa Ceia do Senhor, falando isso para Deus. Quebra as cadeias, quebra as correntes. Vem, Senhor, e tira as amarras. Vem, derrama paz no meu coração contigo. Paz contigo, paz contigo. Gideão, amados, para ser um valente de Deus, ele teve que quebrar as cadeias da sua própria vida. Ele teve que entender que Deus era com ele, sim. Ele teve que entender que Deus queria fazer uma aliança de paz com ele? Sim. E o Senhor quer fazer uma aliança de paz com você. Ele baixeia. Para de olhar para você mesmo. Anda, reba, tucacá. Para de olhar para a sua própria vida. Onde cala, chuicana. Deus está vendo algo dentro de você. Anda, rade, cala, chuicaneia. Mas você vai ter que deixar Deus trabalhar. É o oleiro para trabalhar na sua vida e na minha vida. Em nome de Jesus, amém? Pode pegar a sua Santa Ceia, vá falando com Deus. Deus te deu uma palavra específica hoje. Caixa de Deus na presença do Senhor. Aqueles que vão rugir, há um som, há uma água subindo neste lugar. Tem um som que está chegando. Oh, xereca. Tem um som para você aí que vai assistir depois do que está assistindo agora. Tem um som do Senhor chegando neste lugar. Oh, que ruja o leão. Andaria, louca, carrachia. Que ruja o leão, andará, necachecai. O leão vai rugir, ele bata cana, baixecai. O leão vai rugir, ele bata como naria, lá checai. Anda reba chica lá baixoconoie. Anda rade cala chica na.
Ah, o leão está rugindo. O rebatecate, rebatuca, cala, chica, neba, toque, que baixeia. Ah, nada vai intercalar o louvor do nosso coração. Nos banjares nós vamos abrir mão, nos palácios nós não vamos querer ficar, não. Andar abaixê. Tem um hino de uma moça que chama Daniele Cristina, acho que é uma coisa assim, que fala a respeito da... Não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Eu vivo só para ti, não abro mão do céu. Mesmo diante da morte, eu prefiro ser fiel. Você vai falar isso diante do Senhor. Você vai falar isso para Deus. Senhor, diante da morte, eu prefiro ser fiel. Amém? Em nome de Jesus. Busque a presença do Senhor neste momento. Se você necessitar, vá à presença de Deus falando para ele, Senhor, eu vou pôr a minha boca no pó. Porque eu não tenho força. Eu não tenho sabedoria, eu não tenho nada. Mas o Senhor está chamando a minha vida para olhar somente para ti. E é isso que eu quero fazer. Eu vou olhar para ti. Somente para ti. Fale com Deus. Fale com Deus. Você em casa, fale com Deus agora. É você com Deus. É a sua oração, não é a minha oração. É a tua oração. Fale com Deus. Fale com Deus. Fale com Deus. Fale com Deus. Fale para Deus que tipo de rei você quer ser, que tipo de caixa de som você quer ser. Fale com Deus, papai, cada um de nós que aqui estamos, neste lugar, estamos levantando para ser valentes teus nessa temporada, em nome de Jesus, aqui neste lugar e também na internet, aqueles que forem, eu lhe peço que esse convite vá, Pai querido, como uma eletricidade da tua parte sobre aqueles que ouvirem através da internet, Pai, e sintam tão irresistivelmente esse convite, fala, eu vou me posicionar em nome de Jesus, a tua palavra com fogo, com potência, com glória, vai mexer nas vidas, vai chacoalhar as vidas, vai tirar as vidas da pasmaceira, da mesmice, da incredulidade, da passividade, em nome de Jesus, e o Senhor arvorará a bandeira a nosso favor, e vais colocar o teu manto de glória e de poder sobre nós. Nós não estamos acovardados. Aleluia. Nós não estamos acovardados. Aleluia. 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 Tem mais alguém orando ainda? Vamos esperar mais um pouquinho. Ah, papai, eis aqui uma comissão tua. Eu estou crendo. Águas profundas virão. Águas profundas virão da tua parte. Eu creio, Pai, que o céu, o chão, como diz aquele hino, o chão vai tremer. O chão das nossas vidas, ele vai tremer, papai. Tu és Deus de chacoalhar as nossas vidas. Tu estás criando circunstâncias em nome de Jesus. Amém? Todos encerraram? Vamos cear ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por essa santa ceia, Pai. Queremos verdadeiramente ser destravados. Queremos ser tocados pela tua glória. Queremos estar imersos nessas águas que vão subir, Senhor, neste lugar. E cada uma das vidas, Senhor, entenda, há um chifre de azeite, sim. Cada um de nós entendamos, ó Rei da Glória, há um chifre de azeite, sim. Há uma unção sobre nós, ó Rei da Glória, e essa unção é poderosa. Então, vem sobre as nossas vidas, ó Rei da Glória, e nos ajuda a reverberar aquilo, ó. Tá. Ah, Pai querido, aquilo que tu falarás dentro de nós. Tu és Deus, tu és Senhor. Recebe a nossa adoração, papai. Em nome de Jesus, vamos cear. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu creio. Aleluia. O Senhor nos enviará novos códigos de pensamento. Nosso apóstolo esses dias falou que nós precisávamos de chaves para abrir aquilo que era codificado na nossa mente. Porque tem muita mente codificada nessa temporada. Tem muita mente cheia de coisas que o adversário colocou para que a nossa mente fique na superfície. Para que a nossa mente não entre nos lugares de maior profundidade no Senhor.
Existem muitos códigos de repetição na nossa mente. Existem muitas coisas que o adversário vem falando para nós e nós acreditamos como verdade. E o Senhor está falando, oi, eu vou enviar novas chaves, eu vou enviar novos códigos para vocês, que serão códigos ao contrário daqueles que foram codificados para não entender a minha palavra. Eu vou enviar coisas novas para que vocês entrem num lugar mais profundo, onde a libertação de padrões de comportamento sejam rompidas. Em nome de Jesus, o Senhor rugirá em nosso meio. Vamos sair de todo lugar de intimidação da parte do adversário. Amém? Em nome de Jesus, agradeço ao Senhor toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém? Louvado seja, Senhor, o teu nome. Louvado seja, Senhor, o teu nome. Oh, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Olha, tem gente que por conta dessa palavra que hoje foi falada, vai ver pessoas passando na frente assim, e falar, agora vai um dia esse. Eu não vou ter esse lugar. Não, agora chegou tal pessoa, agora eu não vou ter mais esse lugar. Não, mas agora chegou tal pessoa, não vai ter esse lugar para mim. Ei, o Senhor falou que é um lugar especial, é para você. Não temas aqueles que às vezes vão tentar burlar para tomar o teu lugar. O Senhor está falando, é teu. Já reservei. Amém? Ficou essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, está encerrado. Até amanhã, 7h30 no Oséias, em nome de Jesus. Amém? Shalom, shalom. Deus abençoe.